Saudações de paz, queridos e amados no Senhor. Eh, Estamos então aqui para, conforme nós prometemos que faríamos uma série de estudo sobre os fundamentos da fé cristã e estamos então aqui para a primeiro estudo. Neste primeiro estudo nós vamos apenas fazer uma introdução. O que é isso então, fundamentos da fé cristã? Vamos apresentar as bases do nosso trabalho, ou seja, as fontes de informações, né, que vamos usar ao longo do nosso estudo. Portanto, vamos assim, pronto, esse é o nosso objetivo nesta primeira transmissão, né? Não queremos fazer vídeos muito longos, a nossa intenção é vídeos curtos, portanto vamos fazer em vários vídeos separados. Portanto, primeiramente, quando nós falamos sobre a fé cristã, né, é importante nós termos muito bem claro na nossa mente, quando falamos da fé cristã bíblica, isso é importante porque nós temos a fé cristã dogmática e, infelizmente, o que mais se prega no seio do cristianismo, o que mais se ensina, né, nas igrejas, a que me refiro tanto a igreja católica como as igrejas protestantes históricas, mesmo também as pentecostais, neopentecostais, infelizmente, boa parte dos ensinamentos que são pregados não são a fé bíblica, ok? O que se mais prega é a fé dogmática. E eu vou explicar isso, pronto, vou ver se nesta primeira intervenção consiga diferenciar o que é a fé bíblica e o que é a fé dogmática, ok? Portanto, quando falamos de fé cristã bíblica, nós estamos a falar daquela fé, aquele conjunto de ensinamentos, né, que têm a sua base na existência, né, da pessoa de Cristo, né, nos seus ensinamentos. Ou seja, estamos a falar de a fé cuja base são os ensinamentos de Jesus Cristo, bem como também dos seus apóstolos. Okay? Nós sabemos que Jesus, o Cristo, foi uma personagem, né, histórica. Ele viveu, né, neste mundo, né, na Judeia, no século I, e nós temos, de facto, evidências históricas, né, além das evidências bíblicas que nós temos. Né? Nós temos os evangelhos que retratam a vida de Jesus, nós temos as cartas apostólicas, né, que explicam, né, os ensinamentos de Cristo, mas além desses livros que para nós cristãos são livros sagrados, existem também livros históricos que eu vou apresentar daqui a bocado. Esses livros históricos, boa parte deles foram escritos por pessoas não cristãs, pessoas até que eram críticas da religião cristã. Entretanto, esses escritos são fontes muito importantes do facto de que Jesus foi um personagem histórico que, de facto, pisou esta terra. Ok? Então, quando falamos de fé cristã bíblica, é aquela fé alicerçada nos ensinamentos de Jesus, bem como dos seus apóstolos. No livro de Atos, por exemplo, Atos 2, penso que do versículo 42 a 46, a Bíblia aí nos mostra que a igreja, ou as igrejas primitivas, né, elas perseveravam, né,
doutrina dos apóstolos, atenção, na oração, na comunhão, no partir do pão. Eu quero aqui destacar a expressão doutrina dos apóstolos, ou seja, as igrejas baseavam a sua fé no testemunho que os apóstolos davam a respeito de Cristo e dos seus ensinamentos. Isso por quê? Porque os apóstolos foram as testemunhas oculares, né? Foram aqueles homens que tiveram com Jesus durante o seu ministério terreno, foram instruídos diretamente por Jesus durante 3 anos, né, para que, na ausência física de Jesus, eles fossem então as testemunhas autorizadas para dar então sequência, né, a, a, do evangelho deixado, pregado por Jesus. Portanto, isso a este conjunto de princípios ensinados diretamente por Jesus e pelos seus apóstolos é o que nós chamamos de doutrina apostólica. E a doutrina apostólica, ela é a base, né? Ela é a base, ela é o fundamento do verdadeiro cristianismo, ok? Outro lembrete importante que nós temos que saber até aqui é que os apóstolos, eles viveram no século I, né? Todos eles morreram, né, no século I. O último apóstolo a morrer foi o apóstolo João, que segundo a história morreu no ano 100, né? Portanto, por isso é que, mesmo na definição dos livros sagrados do Novo Testamento, tomou-se o ano 100 como referência, né? Referência. Portanto, nós, para qualquer cristão que quer saber da verdadeira doutrina apostólica, a doutrina que Jesus deixou e os apóstolos ensinaram, né? Além de nós, claro que a nossa primeira fonte de informação são as escrituras sagradas, isso é importante. Entretanto, é importante os irmãos também lembrarem que eh, no século I, né, século I, século II, século III, ainda não existia assim uma lista oficial dos livros do Novo Testamento. Que existiam muitos livros, além dos 27 que nós temos do Novo Testamento, existem muitos outros livros, né, que até alguns eram vistos como sagrados, como livros autoritários, que devia ser usado também como sagrado. Entretanto, antes mesmo que o cânon do Novo Testamento fosse definido, os cristãos já tinham referência daquilo que é a fé genuína, aquilo que é a doutrina cristã que a igreja primitiva recebeu dos apóstolos. Okay? Esta doutrina apostólica, que de princípio foi transmitida de forma oral, né? De forma oral, Jesus ensinou aos apóstolos, os apóstolos também pregavam nas igrejas, né? As igrejas antigas, e os crentes, né, memorizavam os principais ensinamentos cristãos. E uma das formas que os cristãos usavam para memorizar era cantando. Por isso é que muitas das doutrinas principais da fé eram cantadas em formas de música para facilitar a memorização, ok? Portanto, é com o passar do tempo que essas doutrinas, então, foram redigidos, né? Foram escritos para que não se perdesse ao longo da história. Portanto, todo cristão que quer, de facto, conhecer a verdade que Jesus deixou e os apóstolos deixaram, quero ter de facto bases, né? Além daquilo que nós temos. Claro, nós temos todo no Novo Testamento, mas é possível nós termos um resumo, né, daquilo que era a fé da igreja antiga ou da igreja primitiva, da igreja fundada pelos apóstolos, ok? Então nós vamos tomar esta este resumo da fé da igreja antiga, né, como base. Por quê? Porque, irmãos, é extraordinário que o resumo da fé da igreja primitiva é um resumo fiel dos ensinamentos do Novo Testamento, sem tirar, sem aumentar. Okay?
Isso é importante para nós por quê? Primeiro, por ser o relato antigo, histórico, daquilo que era a doutrina que os cristãos, os seguidores de Jesus, aqueles que aprenderam de Jesus, eh, criam, ensinavam, defendiam e morriam por esses ensinamentos. Ok? Esse é o primeiro valor. O segundo valor é que, mesmo já a partir do século II, né, no seio do cristianismo, infelizmente, a tendência filosófica helenista invadiu a igreja. Né? Muitos filósofos se simpatizaram com a fé cristã, e muitos deles se tornaram até cristãos, só que muitos desses tornaram-se cristãos, tinham mente filosófica. Né? E começou-se então a racionalizar a fé. Ok? A partir do século II. E no século IV, nós encontramos o nascimento de uma nova igreja, ok? Que é a igreja institucionalizada. Eu vou aprofundar isso nos próximos vídeos. Mas é importante nós notarmos que no século IV nasceu uma nova igreja. Nós chamamos de a igreja imperial, a igreja institucionalizada, né? Que é a igreja que nasceu no século IV, a mãe do modelo de igreja que nós temos até nos dias de hoje. Okay? Tanto a igreja católica romana, a igreja católica ortodoxa, as igrejas protestantes todas, elas, na verdade, seguem o modelo nascido do século IV, que é o modelo de igreja instituição. E aí nasceu, então, um novo cristianismo, ok? O novo cristianismo que já não se apegava, já não tinha, já não se preocupava em conservar a doutrina apostólica, não, mas essa igreja instituição, né, criou uma nova base de fé. E, infelizmente, é essa nova base de fé que começou a ser cozinhada no século, quer dizer, basicamente começou no século II, mas no século IV foi oficializada, né, com o nascimento da igreja oficial, a igreja imperial, né, que ela então auto-intitulou-se como a única igreja de Cristo, portanto qualquer outra igreja que não fosse a igreja imperial era visto como heresia. Então, essa igreja é que começou a definir os dogmas, ok? Os dogmas. Daí nasce, então, a teologia dogmática, né? Da teologia dogmática também nasceu a teologia confessional, que são as confissões de fé que as igrejas têm. Infelizmente, para não ser, né? Para não ser muito radical, né? Não vou dizer todas, mas mais de 90% das confissões de fé são dogmáticas, baseadas nos credos, né? Nos credos da Igreja Imperial, né? Do cristianismo imperial que nasceu no século IV. Por isso é que, se os irmãos prestarem atenção, vão ver que boa parte das doutrinas que nós ensinamos, nós pregamos, quando nós vamos fundamentar, quando se fundamenta, vamos ver que a referência é sempre a partir do século IV, olha, o Concílio de Niceia, Concílio de Calcedônia, Concílio de Éfeso, porque são esses concílios dogmáticos, né, que foram formulando, né, formulando a nova doutrina que é baseado nos dogmas, né, que é a doutrina dogmática. Portanto, temos aqui então dois cristianismos. Temos um cristianismo baseado nos dogmas que foram fundados com base na razão humana, ok? E temos o cristianismo primitivo, o cristianismo bíblico, que tem como base a pregação apostólica, ok? Então, aqui a nossa referência, a nossa abordagem não vai ser a doutrina cristã dogmática baseada nos dogmas que surgiram a partir do século IV. Não, não. Nós vamos falar da doutrina cristã baseada na pregação dos apóstolos, ok? Na pregação dos apóstolos,
Vamos basear a nossa fundamentação na doutrina baseada na igreja primitiva, nos documentos que demonstram a fé que os cristãos antigos seguiam. Ok. Portanto, já falamos que temos evidências históricas, né, da existência de Jesus aqui na Terra. Para quem quiser, por exemplo, né, quem quiser pesquisar do ponto de vista histórico a existência de Jesus, nós temos, por exemplo, fontes judaicas, como o livro de Flávio Josefo, né, a história dos judeus, ou a antiguidade dos judeus, dos hebreus, é uma obra histórica muito boa, e nós lá temos Josefo, de facto, nos deixa aí um dado que mostra, embora que ele não foi cristão, mas ele, no seu livro, ele diz que o irmão de Jesus, chamado Cristo, né, isso mostra claramente que Josefo reconhecia que, de facto, Jesus foi uma personagem histórica. Nós temos também o livro de Cornélio Tácito, né, que foi um historiador né, que viveu por volta do ano 116 depois de Cristo. Flávio José foi importante porque ele viveu ainda no século I, né? Viveu cerca dos anos 93 depois de Cristo. Portanto, nós temos também um outro escritor romano chamado Plínio o Moço, né? Que viveu por volta dos anos 112 depois de Cristo, também um historiador, né? Temos também Bar Serapião, que viveu por volta dos anos 73 depois de Cristo. Esses todos eram escritores que não foram cristãos, mas que nos seus escritos deixaram dados extremamente importantes que comprovam a existência histórica da pessoa de Jesus, né? Agora, quanto a evidências documentais cristãs, né? Nós temos as cartas do apóstolo Paulo, nós temos os evangelhos sinóticos, nós temos o evangelho de João, né? São os documentos que nós temos. Aí são os documentos bíblicos, né, que nós temos a respeito da existência histórica de Jesus, ok? Nós temos também evidências arqueológicas, embora não sejam evidências diretas, mas são evidências indiretas. Por exemplo, nós temos a pedra de Pilatos, né, uma pedra que tem escrituras que de facto comprovam a existência do personagem Pilato, né? Nós temos alguns dados que também demonstram a questão da evidências de crucificação, de que os romanos, de facto, usavam a crucificação como forma de punição gravosa para os criminosos, né? Temos essa evidência na arqueologia. Temos evidência da existência de Nazaré, né? Nazaré, portanto, essas evidências todas nos ajudam, né, a fundamentar, fortalecer a nossa fé de que Cristo Jesus foi um personagem real que existiu, né, e que, de facto, o relato que nós temos nos evangelhos são dignas de aceitação. Agora, outro dado importante que eu também quero passar aqui, vou fazer também, vou usar aqui no nosso trabalho, eu vou usar três obras, né, três livros antigos. Eu vou usar dois livros de Irineu de Lyon, né, Irineu de Lyon, que foi um pai da igreja, né, que viveu no século II, e ele tem duas obras extremamente importantes, né? Tem a obra que é contra heresias, né? Onde Irineu ele reproduz aquilo que é a súmula, o resumo da doutrina que, segundo Irineu, a igreja primitiva, a igreja cristã do tempo de Irineu, estou falando do século II, recebeu dos apóstolos, de acordo com Irineu. Portanto, eu vou usar esse livro de Irineu como referência, né, para mostrar aos irmãos o que é que os apóstolos deixaram, né, qual é a pregação apostólica que a igreja do século II recebeu, ok, dos apóstolos. Eu vou usar o livro de Irineu contra heresias, vou usar o outro livro de Irineu, que é a proclamação apostólica. Portanto, esses dois livros de Irineu serão das referências fundamentais
que eu vou usar aqui neste nosso estudo. Portanto, eu também aconselho os irmãos que estiverem a acompanhar esse vídeo, podem ler essas duas obras de Irineu, são extremamente importantes se o irmão quer conhecer a doutrina antiga, a doutrina apostólica deixada pelos apóstolos. E o terceiro livro que eu vou usar é o livro de Tertuliano, né, que também é contra heresias também, onde também Tertuliano nos fala da fé, da regra de fé que a igreja recebeu. Também Tertuliano viveu entre o século II e o século III, ok? Portanto, vamos ver também, de acordo com Tertuliano, né, qual é o resumo da pregação apostólica. O que os apóstolos pregavam, o que os apóstolos deixaram para a igreja antiga. Portanto, eu vou usar esses três livros, né, que são as minhas principais referências, e além desses três livros, vou também usar, né, as escrituras. Vamos trabalhar muito os evangelhos, vamos trabalhar nas cartas apostólicas, né, que são nossos documentos autoritários. Portanto, nesta primeira transmissão, eu quero parar por aqui, por ser uma apresentação, uma introdução apenas daquilo que vamos falar, e na próxima transmissão, no próximo vídeo, né, vamos começar já falando sobre a pregação apostólica. O que os apóstolos pregavam. Qual é a doutrina que os apóstolos deixaram na igreja antiga, ok? Eu vou parar por aqui, que Deus em Cristo Jesus nos possa abençoar. Espero que essa série de estudos venham a clarificar, venham a ajudar a fundamentares corretamente a tua fé, possa te ajudar a diferenciar o dogmatismo, que é raciocínio humano, né? Entendimento humano a respeito do Evangelho, e a verdadeira tradição cristã, a pregação apostólica, a doutrina deixada pelos apóstolos. Quero aqui deixar aqui uma referência do apóstolo Paulo, já nos chamou a atenção, né, na sua carta aos Gálatas, penso que é o capítulo 2, Paulo diz que, olha, escrevendo aos irmãos da Galácia, olha, me admiro, né, como tão rapidamente vocês deixaram o evangelho que vocês receberam. Né? E ele chama a atenção, olha, cuidado, né? Chama a atenção à igreja da Galácia para terem cuidado, para que não aceitassem qualquer evangelho. E ele diz assim, olha, ainda que vier um anjo do céu e vos pregar um outro evangelho, além daquele que vocês ouviram, não aceitem, seja anátema. E ele continua, ainda que seja um de nós. Aqui por um de nós, Paulo se refere a um dos apóstolos. Ainda que viesse um apóstolo, dizer, olha, sou apóstolo de Jesus, e a doutrina cristã é essa, e que a doutrina pregada fosse contrária àquela que a igreja de Galácia já haviam recebido, que é a pregação apostólica, Paulo diz que seja anátema. Portanto, isso demonstra a importância, o valor que há em conhecermos a verdadeira doutrina deixada pelos apóstolos, porque é essa doutrina que os apóstolos, por ela, deram a sua vida. Muitos deles foram assassinados por não rejeitar e negar essa doutrina. É a doutrina que Jesus deixou para que fosse pregada, conforme nós vemos em Mateus 28, versículo 18 a 20, Jesus orientou que os discípulos fossem em toda parte do mundo antigo e fizessem discípulos de todas as nações, ensinando as pessoas a guardarem tudo que Jesus orientou aos discípulos. Okay? E é isso que nós precisamos conhecer, crer, defender e pregar. Graça e paz, e até o próximo vídeo.